nossa próxima convidada foi Secretária de Estado do Ambiente e Adjunta do Ministro do Ambiente e da Transição Energética. Tem mais de uma década de experiência nas áreas da sustentabilidade empresarial e da ecologia industrial. É atualmente partner da Deloitte. Para nos falar sobre o presente e o futuro da água em Portugal, chamo agora a este palco Inês dos Santos Costa. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Toda a água que existe no nosso planeta está connosco há mais de 4 mil milhões de anos. Dela nasceu a vida. Mas todos nós somos feitos de água. Os nossos cérebros, os nossos corações, os nossos pulmões são 70% de água. Nós podemos sobreviver 3 semanas sem comida, mas só podemos sobreviver 3 dias sem água. Se nós conseguíssemos pôr toda a água que existe no planeta num garrafão de 5 litros de água, a água doce que estaria disponível para as nossas vidas equivaleria a uma colher de chá. Numa colher de chá cabe a nossa agricultura, as nossas atividades económicas, mas, acima de tudo, a nossa sobrevivência e a sobrevivência de todos os organismos que vivem no nosso planeta. Quem nunca ouviu falar de mal vai Portugal sem 3 cheias antes do Natal? Ou água de fevereiro enche o celeiro? Ou abril, águas mil? De facto, de norte a sul, os ditados populares como estes acompanharam a nossa infância, passando a sabedoria sobre os padrões do clima e aquilo que o curto prazo nos poderia trazer. Mas hoje já sabemos que não é assim. A ciência é clara. A estabilidade do sistema natural está comprometida. E para o futuro só temos uma certeza, que a frequência, a intensidade, a magnitude dos fenómenos climáticos extremos só vai aumentar. E, portanto, com ele, a incerteza sobre quando, onde e como chegará a água aos nossos territórios. Nós sabemos também que os olivais, neste momento, murcham na Tunísia, que a Amazónia está a passar por uma seca nunca antes vista em 100 anos, que o Canal do Panamá não tem água suficiente. Hoje sabemos que a seca toca cerca de 1/4 da humanidade. E essa incerteza já hoje entra em conflito com os sistemas e com as atividades que nós desenvolvemos no nosso território e que se baseiam, sobretudo, em padrões históricos de disponibilidade de água e uma população global a crescer. Mas também crescem os conflitos. A Alemanha e na França, residentes de diferentes classes sociais lutam perante restrições ao consumo de água. Só que uns consomem água numa semana, o mesmo que outros consomem durante um ano. Aqui mesmo, na Península Ibérica, uma das regiões da Europa mais expostas aos impactos das alterações climáticas, o Parque Nacional de Doñana, joia natural da Andaluzia, património da Unesco, está em declínio com o aumento da pressão sobre a água que lhe dá vida, muitas vezes subtraída ilegalmente. E a pressão continua. Astúrias, Madrid, Valência, Catalunha têm mais de 85% do seu território em seca e Espanha exige mais transvases entre rios e entre países, fazendo pressão sobre a reabertura da Convenção de Albufeira. E, no entretanto, a água dessalinizada é transportada de barco para Barcelona, não porque não corra água na torneira, mas porque o modelo de desenvolvimento económico que foi traçado no passado não foi capaz de inovar, de evoluir, de adaptar-se e transformar-se de forma economicamente eficiente para fazer face a esta nova realidade. Mas em Portugal, economicamente e em termos de usos, o cenário alinha-se com as perspectivas de outros países. O peso do setor agrícola é significativo, com 70% da água captada, e dessa, mais de metade vem dos nossos bancos de água, as águas subterrâneas. Os restantes usos, os urbanos, os industriais, os energéticos,
dependem sobretudo de águas superficiais, cujas quantidades são variáveis devido a pressões climáticas e a procura. Mas Portugal tem ou não tem um problema de escassez? Afinal, não ouvimos dizer que chove mais em Lisboa do que chove em Londres? A avaliação da Investigação Nacional sobre a escassez é clara. Nos últimos 20 anos, a precipitação na Península Ibérica diminuiu cerca de 15% e irá continuar a diminuir entre 10% a 25% até ao final do século. Os modelos desenvolvidos para as disponibilidades hídricas, em cenários de alterações climáticas mais críticos, abrem-nos uma janela para o futuro das nossas regiões hidrográficas. E considerando os usos presentes e futuros e os recursos disponíveis renováveis, 10 das 14 bacias hidrográficas irão apresentar índices de escassez, no mínimo, elevados. Isto, obviamente, se nada mudar. Cenários como este, a realidade a sul do Tejo, deve-nos impelir a pensar de modo estratégico e não apenas a fazer face ao curto prazo, para não comprometer a capacidade das gerações futuras de fazer face aos desafios do seu tempo, tal como hoje nos sentimos constrangidos para fazer face ao peso deixado pelo passado. O nosso desafio, por isso, pode não ser o desafio da escassez, mas sim um desafio de inclusão territorial, de planeamento, de investimento e de gestão. Em suma, um desafio de adaptar, mitigar, regenerar, transversal a todos os setores de atividade. As respostas não serão iguais para todos, mas terão de ser coordenadas a nível político, de investimento e de gestão, porque não há, de facto, balas de prata que resolvam todos estes problemas de uma só vez. Apontar apenas ao aumento da oferta sem olhar para a eficiência, suficiência e a eficácia na procura podem levar-nos a problemas graves como assistimos no nosso país vizinho. Portanto, queremos que este dia seja dedicado a pensarmos em conjunto neste nosso desafio sistémico e no que podem ser as soluções, das maiores e importantes às mais pequenas, mas não menos importantes. Sempre na perspectiva de criarmos pontes entre margens que só são aparentemente opostas. Portanto, antes de vos deixar para este dia, eu quero que seja dedicado a pensarmos em conjunto, de forma sistémica, no que pode ser este desafio. E deixo-vos também com uma palavra daquilo que esta equipa considera ser a mais importante lição que devemos aprender hoje. Os recursos mais escassos, como disse Donella Meadows, não são os recursos materiais, os metais, a tecnologia, o capital, ou mesmo a água e o ar limpos. O recurso mais escasso, de facto, é a nossa vontade de nos ouvirmos uns aos outros, de aprendermos uns com os outros e de procurarmos a verdade em vez de procurarmos ter razão. Muito obrigado e agradeço a todos terem vindo.